Olá a todos, bem-vindos a essa apresentação onde nós vamos rodar uma função do Azure localmente. Meu nome é Celso, sou programador profissional, mas nunca deixei de ser entusiasta, tá? E essa apresentação ela é independente, tá? É uma produção exclusivamente pessoal. Há alguns meses atrás eu resolvi voltar para o meu site pessoal e a minha primeira postagem foi falando de Azure Functions com o Visual Studio. Só que dessa vez eu resolvi falar mais um pouco sobre o Azure Functions, só que agora via linha de comando. Tá? Bom, esses são os tópicos que nós temos como pauta aí para essa apresentação. E nesse primeiro tópico, instalando o CLI, né, nós vamos ver rapidamente como começar, né, com o Azure Functions e a linha de comando. Já nesse segundo tópico, nós vamos ver os comandos básicos para se criar a nossa primeira função. E nos demais tópicos, esses dois, nós vamos ver na prática como configurar o CORS e como fazer uma chamada simples com o JavaScript puro. Esse aí é o comando que você precisa executar para instalar o ferramental do Azure Functions 2.0, né, ou superior, no caso 2.x. Isso também inclui o runtime do Azure Functions que você precisa para rodar suas funções localmente. Vale ressaltar, tá, pessoal, que isso não é um emulador ou simulador. Tá? Esse é o mesmo runtime que roda suas funções no Azure lá na nuvem. Tá? Existem duas funções do Azure Functions Core Tools. Uma versão 1.x do runtime, ou seja, 1.0, 1.1, 1.2, 1.0.1, etc. Né? E o runtime versão 2.x. Ambas as versões são pacotes do NPM, então antes de rodar esse comando aí que está na tela, você precisa ter instalado o Node.js, que vem com o NPM. Só que para rodar a versão 2.x do runtime do Azure Functions, você precisa do Node.js 8.5 ou superior, tá? De acordo com a documentação. A diferença entre esses dois runtimes é que a versão 1.x usa o .NET Framework, que é suportado só no Windows, e a versão 2.x ela foi desenvolvida com o .NET Core e é suportada em todas as plataformas onde o .NET Core também é suportado. Então, naturalmente, você também vai precisar ter o .NET Core 2.0 ou 2.x instalado antes de rodar esse comando de instalação aí do Azure Functions também. Tá? Mas não se preocupe, porque no final dessa apresentação eu vou estar compartilhando alguns links aí com vocês, alguns links úteis com todos os passo a passo da instalação e documentação de referência e etc. Tá? Então, criando essa primeira função, né, esse comando que está aí na tela agora, ele cria um projeto do Azure Functions local apenas com os arquivos de configuração, aí dentro desse projeto você pode criar diversos tipos de funções do Azure com diversos triggers que você quiser. Triggers, para quem não sabe, é o que podemos chamar de gatilho em português, né? Tradução livre, vamos dizer assim. Isso não é exatamente um evento como aqueles do Windows Forms ou do JavaScript que a gente está acostumado a fazer, né? Quem trabalhou aí com jQuery, etc.
mas sim, isso é um tipo de ligação da sua função a determinado acontecimento, vamos dizer assim, entre aspas. Se você quiser trabalhar especificamente com eventos no Azure, aí sugiro você dar uma olhadinha no Azure Events Hubs. Tá? Isso aí é para você poder trabalhar com eventos. Aqui no Azure Functions é um pouquinho uma ligeira diferença, uma coisa bem imperceptível. Então, eu vou estar disponibilizando esse link aí no final da apresentação. Então, seguindo em frente, aqui a gente cria efetivamente a nossa função utilizando a linguagem JavaScript. Vocês podem ver aqui pela flag L, que é um tracinho L. Essa fonte aqui está um pouquinho diferente, eu espero que não esteja confundindo aí com o I maiúsculo. Essa aqui é a letra L minúscula. O tipo do template tracinho T é o HTTP Trigger. E a flag tracinho N é o nome da nossa função, que aqui eu vou estar utilizando Hello World Func como exemplo. Tá? Se você fizer apenas Func New, o CLI vai te perguntar pelas configurações, como se fosse um passo a passo, você vai poder definir isso naturalmente. Tá? E finalmente é assim que você faz para poder rodar a sua função. Isso vai levantar um host dedicado e é possível receber chamadas pelo curl ou pelo postman, ou em caso de funções, em caso de funções, se a sua função for do tipo HTTP Trigger, por exemplo, tá? Então, show me the code. Então, vamos lá, mão na massa. Deixa eu dar um ESC aqui para encerrar a apresentação e vou abrir aqui o PowerShell, tá? Pessoal, antes de continuar, deixa eu contar uma historinha para vocês. Outro dia, quando eu estava nesse ponto aqui, nesse mesmo ponto, prestes a começar falando sobre se trabalhar com linha de comando, coisa e tal, uma moça descabelada saiu gritando no meio da plateia, dizendo assim: Moço, peraí. Veio correndo na minha direção. Aí eu pensei comigo: meu Deus, o que eu fiz? O que essa moça quer comigo agora? Aí no que a Deva chegou perto de mim, você sabe o que é Deva, né? Deva é o mesmo que diva no meio da moda, só que agora no meio da TI. É aquela mulher cujo mundo tem que girar em torno dela. Né? Ela é o Sol e nós somos o sistema solar e as demais constelações. Né? Aí no que ela chegou mais perto de mim, ela falou assim: É que estou instalando o terminal no meu Note. Será que você pode esperar um pouquinho? Tadinha, viu? Ela só estava querendo acompanhar a palestra praticando. Mas aí eu perguntei para ela: mas o que aconteceu? Caiu a internet do seu Note, é isso? Não, eu já ia te explicar quando você me interrompeu. Deixa eu te falar. Não te interrompi, só estou querendo te ajudar. Deu crash no seu CMD ou no seu PowerShell que você não consegue mais abrir, é isso? Acabou de me interromper de novo. Tá, eu fiz, só que me desculpa, foi sem querer, fala. Desculpado. É que eu vi um terminal na internet que tem a letra rosa e eu queria aquele, sabe? Ah, que linda, olha só, gente. Ela só escreve com letras rosas, tá vendo? Por isso que eu senti mulheres na TI. Elas são muito mais atentas aos detalhes, mais organizadas, coisa e tal. Como é que ela foi capaz de parar uma apresentação só por causa da cor das letras? Mas isso daí também poderia ter sido aquele teste que o, entre aspas, dev senior teria considerado desnecessário, que iria causar um prejuízo de milhões de dólares para a empresa devido a esse bug na aplicação. Bom, mas aí eu falei para ela cancelar o download
e ensinei para ela a mudar a cor das letras no PowerShell com esse comando aqui, ó. Eu abri o PowerShell aqui. O PowerShell ele tem um code completation, né, vamos dizer assim. Você digita as iniciais e aperta Tab que ele completa para você. Então esse comando aqui é o comando que serve para alterar a cor da letra do console, as cores da letra do console. E aí a gente muda para a cor que a Deva queria. Aí ela ficou toda satisfeita, né? Ai, que lindo. Imagina, Obrigada. imagina. Moço, você é um anjo. É você que é. Moço, só mais uma coisa. Hum. É que naquele outro terminal eu posso mudar o título da janela. Aí eu mostrei para ela esse outro comando aqui, que serve para mudar o título da janela. Que não pode achar também. O host. E aqui ele mudou o título da janela, tá vendo? Ai, obrigada. De nada. Era só isso. Tô aqui pra você. Pronto, resolvido. E ela ficou super satisfeita porque depois disso ela fez várias outras customizações aí no PowerShell e viu que não precisava baixar outro terminal só por causa das cores. Hoje ela é minha professora aí de PowerShell, sempre que eu tenho uma dúvida eu posto lá no Slack e ela primeiro a responder e me ensina com toda a paciência, com toda a brincadeira. Eu te pergunto, é ou não é lindo mulheres na tecnologia? Fico muito satisfeito de ver mulheres palestrando. Eu até gosto de fazer pergunta porque elas são muito mais atenciosas do que aqueles programadores raiz das antigas, barbudo, mal encarado, sabe? Mas tenho até medo de fazer pergunta pro Devão, porque você nunca sabe se ele vai só responder ou se ele vai te devorar vivo também. Esses caras são meio revoltados. Mas aí, falando em Devão, né? No que eu terminei de ensinar pra moça esses comandos, apareceu um cara na minha frente, né, do nada, fazendo sombra e tal, e bem engasgado, e aí ele falou assim: Ô tiozão, bacana esse comando de mudar a cor que você mostrou, gostei. Não sou tiozão, né? É que pra esse tipo de cara, sei lá, acho que ele passou dos 18 anos, ele considera o tio, né? E tio pra ele é o mesmo que se tornar maior de idade. E ele vive engasgado assim porque ele quase não fala com ninguém, não conversa. Então se cria uma crosta de catarro regenerativa, né, na porta da garganta, que ele tem que engolir toda vez que vai falar. E senão não sai som. E ele só conversa pessoalmente uma vez por ano, mesmo assim quando é ano bissexto. Mas aí eu respondi pra ele: bacana, né? Também gosto. Aí nisso que eu falei assim, aí ele respondeu: Será que tem outras opções de cores também? Tem sim, vou te mostrar. Faz assim, ó, pera aí. Aí eu abri o PowerShell, né? E mostrei pra ele esse comando que tá aqui. Que mostra todas as cores disponíveis aí no console do PowerShell, né? Aí ele falou assim: Ah, que da hora. E será que dá pra você passar a cor pra vermelho, então? Claro, imagina, peraí.
Aí, depois de passar a cor do console para vermelho como ele queria, né, eu fiz um comentário só para saber, só para tentar entender o motivo, né. Aí eu falei assim, vermelho é uma cor mais séria, né, mais masculina e tal. E aí ele falou assim: Não, tiozão. Na verdade, eu escrevo na cor do sangue que é para fixar melhor. olha só o pensamento do Australopithecus. Escrever na cor do sangue. Eu não falei nada com ele, né? Mas imagino que um cara desse deve ter a tabela AS tatuada na costela com faca. Né? Deve ter vários tipos de tatuagem desse jeito, né? Aí ele falou assim: Outra coisa, eu sou um programador funcional. Será que você pode colocar um símbolo lambda aí nesse console? ah, símbolo lambda? Ah, dá sim, pera aí só um pouco, vou te mostrar. Ok. Obrigado. Ok, de nada. Mas enfim, quando eu achava que finalmente ia começar a palestra, aparece outro cara. Esse era jovem, estava de óculos, tal, parecia um nerd. E aí ele perguntou assim, todo educado, né? Sim, por favor, será que o senhor poderia passar para ver de acordo com o console? Sim, claro, por que não? Mas aí eu perguntei, né? Mas você pode me dizer por que prefere verde? Aí ele falou assim: Porque eu estou trabalhando na nova Matrix e a cor do console é verde. sei como é que é. Não tá acreditando, né? Então digita .NET Matrix aí no seu console. Tá bom, depois eu faço. Pois não esquece de fazer não, tá? Tá bom, agora vai sentar que eu tenho que entregar minha palestra, né? Agora vai, por favor, pode ir. Na verdade, pessoal, eu tava falando, eu tava fazendo essa cena toda e tal, porque eu fiquei curioso com aquele comando que aquele cara falou. E logo depois que ele, assim que ele saiu, né, assim que ele deu as costas, eu resolvi fazer. Ele falou para fazer .NET $end Matrix. Sabe, pessoal, nada disso que está aí acontecendo de verdade, tá? Só contei essa historinha aí para descontrair um pouco e para mostrar algumas customizações aí do PowerShell para vocês, tá? Brincadeiras à parte aí, então vamos dar continuidade. Depois eu vou estar disponibilizando esses códigos aí para vocês, caso vocês queiram, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui para encerrar. Beleza. Fechar algumas janelas aqui para a gente poder voltar para o nosso tutorial aí do Azure Function. Beleza, então vamos ver aqui onde ele está. Vamos dar uma navegada aqui então para as pastas do projeto. E vamos iniciar então aqui a nossa função
do Azure Functions, tá? O comando para iniciar a nossa função é esse que está aqui. Funcnit, e aqui o nome da pasta do projeto, tá? Se você deixar em branco, ele vai criar na pasta onde você está, ou seja, criaria naquela pasta do projeto para onde eu naveguei, a pasta raiz. Vou dar um Enter. Então, esse comando aí criou para a gente os arquivos de configuração, tá? E até criou um repositório do Git localmente também, tá? Então, vamos dar uma navegada para essa pasta. Beleza? Agora a gente está dentro dessa pasta e a gente vai poder criar a nossa função propriamente dita. Então o comando para isso é um pouquinho diferente, é um funcnew. Como eu disse anteriormente, se você fizer só o funcnew, o CLI ou CLI, como alguns gostam de dizer, ele vai te perguntar aí o passo a passo sobre as configurações da sua função, mas aqui, para facilitar o nosso trabalho, eu já vou estar passando aqui tudo por parâmetro e vou evitar esse passo a passo da linha de comando aí. Como eu ainda estou usando uma versão anterior do Azure Functions, pessoal, aliás, não é uma versão anterior, na verdade a versão é o último release, né? Saiu já um pré-release, como a gente pode ver aqui, ó, que está na versão beta ainda. Esse pré-release eu ainda não instalei ele para testar. Eu estou com essa versão que está aqui, então o comando difere um pouquinho daquele comando que tem lá no início da apresentação, que vocês vão poder baixar depois. Tá, e eu vou chamar essa função de hello world func. Beleza? Então só lembrando que aqui esse comando do template, a flag t, na versão mais nova ele já mudou de nome. Aqui é tudo junto e não precisa das aspas simples, tá? Vou dar um enter aqui para nossa função poder ser criada. Então beleza, nesse ponto a gente já tem um projeto criado com os arquivos de configurações da pasta raiz. A gente criou uma função, navegou para dentro da pasta e nesse ponto a gente já pode abrir o projeto com o Visual Studio Code, tá? Vamos abrir ele aqui, vamos abrir aqui o projeto para a gente poder dar uma olhada assim de leve na estrutura do projeto que foi criado. Então aqui nessa pasta raiz, como vocês podem ver, nós temos 3 arquivos, né? O gitignore, para que sejam incluídos aí os arquivos ou pastas que não serão parte do repositório, né? Isso daí esse tipo de arquivo já é comum para muitos aí de vocês. Não vou estar entrando em muitos detalhes com respeito disso. Temos aqui o host.json. Esse arquivo ele serve para guardar opções de configuração de globais para todas as funções, tá? Só que a gente não vai entrar em detalhe nisso também não. E a gente tem aqui o local settings.json, que guarda configurações do app local, como connection streams, configuração de host, conexão de ponto do Azure, do storage do Azure, etc. Tá? Depois a gente vai voltar nesse arquivo aqui com mais calma. E a gente tem aqui essa subpasta que tem o nome da função que nós criamos, que é o Hello World Func. E aqui dentro a gente tem 3 arquivos também. A gente tem o function.json, que guarda as configurações aí específicas dessa função. A gente tem o index.js, que é a função em si, depois a gente vai voltar aqui também. E a gente tem o sample.dat, que é onde você pode incluir aí dados para estar testando a sua função localmente. Tá? E nós já vamos alterar esse arquivo aqui
Vamos mudar de Azure para Simplify. Beleza? Ou melhor, vamos tirar esse espaço aqui para a gente evitar problema. Vamos deixar Simplify assim, só que sem espaço. Então vamos ver se isso funciona agora. Vamos ver se vai funcionar de verdade. Vamos rodar aqui localmente. E para a gente fazer isso, para rodar localmente, a gente tem que dizer func run o nome da pasta, que é a mesma coisa que o nome da nossa função, passar flag C, que significa content, e aí a gente passar os parâmetros que são esperados pela função, que é o parâmetro name. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Bom, contrabarra espadúculas, contrabarra espadúcula de novo, name, e aqui nós vamos dizer sample e content, também sem espaço para evitar problema. Então pessoal, sempre que for digitar assim diretamente, for rodar a função assim direto pela linha de comando, tenha sempre atenção aí com essa passagem dos parâmetros via linha de comando, porque um errozinho com relação a aspas ou com relação a espaços ou alguma coisa desse tipo pode fazer com que não funcione, tá? Então vamos ver se eu digitei certo, vamos apertar Enter e vamos ver se vai funcionar. Aqui vocês podem ver que beleza, funcionou. Vocês podem ver que ele levantou um host automaticamente, trouxe aqui o status code OK, que é o status code response código 200, e trouxe o nosso hello sample content. Quando vocês forem instalar a primeira vez o Azure Function no seu computador local, ele vai te perguntar se você quer que ele levante esse host para você, e você vai ter a opção de escolher se você quer sempre ser perguntado ou não. No caso, como eu disse que não, então ele já levanta o host direto, assim que conforme eu digito func run, ele já roda diretamente sem me perguntar, já levanta o host e já faz tudo para mim, tá ok? Isso é uma questão de praticidade. Além disso, pessoal, esse host ele serve também para ele rastrear qualquer tipo de mudança que você faça no projeto, e aí ele automaticamente atualiza e roda a sua função com aquelas informações atualizadas, tá? Então vamos fazer o seguinte, como a gente tem aqui no plano de fundo, a gente tem o nosso sample.dat, né, que é o nosso arquivo de dados para teste da função. Vamos testar isso aí também. Para rodar a sua função usando esse arquivo de exemplo, difere só um pouquinho. Você vai passar o func run, vai passar o nome da função, até aí tudo igual. A diferença é que você vai passar a flag F de file, né? Ou seja, arquivo em inglês. E aí você passa o caminho do seu arquivo. No caso que, como a gente está na pasta raiz, a gente tem que navegar para dentro da pasta do nome da função e passar o nome do arquivo. Então basta apertar Enter. Opa, digitei errado. Termo fun, basta apertar Enter e basta escrever certo também, né, que senão não funciona. Então é func run. Então vamos lá, vamos ver se funciona. Beleza, já funcionou. A gente já pode ver aqui o status code aí 200, ok, e hello sample file, que a gente definiu lá no arquivo, que é diferente desse hello sample content que a gente tinha definido aqui antes, né? Bom, pelo visto tudo funcionando nas mais perfeitas maravilhas mesmo. Bom, perfeito, então vamos finalizar agora, né, a apresentação.
a gente vai configurar o CORS e a gente vai fazer as chamadas com JavaScript, tá ok? Então, pessoal, só para a gente ganhar tempo, eu já escrevi os arquivos JavaScript que a gente vai, na verdade, arquivos HTML, tá? Que a gente vai ter o JavaScript escrito neles. Eu já escrevi esses arquivos só para a gente poder ganhar tempo, tá? Como nosso foco dessa apresentação é o Azure Function e não HTML ou JavaScript, então eu achei melhor fazer dessa forma. Então beleza, vou pegar eles aqui da minha área de trabalho. Eu vou fechar esse host aqui com Ctrl C, a gente não vai estar usando agora. Vamos puxar esses dois arquivos aqui, HTML, aqui para a pasta do projeto. Bom, com os arquivos aqui, vamos olhar primeiro esse XHR que está aqui. Aqui não tem nada demais, é uma chamada simples para essa nossa função em JavaScript. A gente tem aqui um H1, um texto qualquer, com um span e um ID resultado, que é o resultado, a intenção é que o resultado venha aqui dentro. Tá? Então aqui nesse bloco de scripts, nessa primeira linha, a gente tem uma variável XHR que inicia essa classe aqui, que é o XML HTTP Request. Tá? A gente já define ela aqui globalmente. Não é recomendado isso em projetos grandes, mas enfim, vamos seguir em frente. Né? Aqui a gente tem definida a nossa URL, tá? Essa URL, ela é basicamente, ela sempre vai ser localhost. A porta que você pode mudar, tá? Antigamente o Azure Function ele não permitia mudar a porta para o desenvolvimento local, era uma porta fixa, e se você tivesse alguma outra aplicação, algum outro sistema, enfim, utilizando essa porta que ele definia, né, automaticamente, então você tinha uma série de problemas que você tinha que tentar resolver para poder fazer funcionar localmente. Graças a Deus eu nunca tive muito problema com isso, mas era uma coisa que você não tinha muita flexibilidade. Agora você tem, você pode definir a porta que você quiser. Então esse API aqui, ele vem por padrão também. E aqui é o nome da sua função, que é a mesma coisa que o nome aqui da pasta. Tá? Não se preocupem que sempre que você levantar o host, ele vai te dar o endpoint da sua função. Tá? Você não tem que adivinhar isso, então não precisa se preocupar. Aqui a gente define os parâmetros. Tá? Atenção aqui com esse ponto de interrogação. E se você for colocar espaço, é uma boa prática você já colocar ele dessa forma. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes com relação a isso. Tá? E se você tiver mais de 3 parâmetros na sua função, né, você definiu, talvez seja mais conveniente você trabalhar aqui com arrays, né, ao invés de passar assim uma string com vários parâmetros um do lado do outro. Mas enfim, isso aí fica a critério de cada um. Então, continuando, aqui a gente tem, aqui embaixo nós temos o que é chamado de inline function, esse que está aqui. E aqui a gente faz 2 requisições, 2 verificações de estados da requisição, tá? Se tudo estiver ok, a gente pega aqui o span pelo ID result, esse que está aqui, e insere nele a resposta do resultado, ou seja, esse span que está aqui ele vai ser preenchido com o resultado da requisição. Basicamente é isso. Tá?
Então a gente vai rodar isso aí só pra gente ver que não, já vou adiantar que não vai funcionar, tá? Mas vamos rodar mesmo assim. Vamos chamar um comando aqui, start from, e o nome do nosso arquivo, tá? Lembrando que aqui eu já estou na pasta raiz onde ele está, então é só passar esse comando que está aí. Então vou pressionar F12 e aqui na aba console, obviamente nós não temos um host de pé, porque lembra que a gente fechou o host, então a gente não tem nenhum host para escutar a nossa requisição. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é levantar esse host. Então o comando, func-host start, ele difere da forma como a gente fez para rodar a função ali anteriormente pela linha de comando, tá? Então func-host start, isso daí simplesmente vai levantar o host, e como vocês podem ver, ele te dá aqui o seu endpoint, né, da sua função. Caso você esteja fazendo a sua própria função aí no seu computador, então é daqui que você pode olhar o seu endpoint para definir o seu arquivo JavaScript. Então, com o nosso host de pé, a gente pode voltar aqui no Chrome, dar um F5, e a gente pode notar o seguinte. O que a gente pode notar? Nada, né? Não aconteceu nada, ficou tudo em branco, mas a gente vê que foi feita a requisição aqui na aba Network. Então, por que aconteceu isso? Vamos entender. Vamos voltar aqui no Chrome. E a gente pode notar que a gente definiu aqui nesse if que só vai ter algum tipo de reação se tudo correr bem, né? Se essas duas verificações aqui passarem. Essa é a condição para que ocorra alguma coisa. Caso contrário, não tem um else aqui e não vai acontecer nada. Mas voltando aqui no Chrome, se a gente for na aba Network, aqui nessa outra aba aqui embaixo, Headers, a gente pode ver que tem um warning aqui, tá? E a gente tem uma origem aqui como null. Algumas vezes, aqui no seu navegador mesmo, aqui na parte do console, vai aparecer uma mensagem de erro te informando que você tem um erro de origem não permitida, alguma coisa nesse sentido, né? Então, traduzindo para TLDR, né? O que essas mensagens elas estão nos dizendo? No course, no if. Então, basicamente é isso. Se você não configurar o course, nada feito. Então, existem várias formas de se configurar o course. Eu vou mostrar duas para você poder testar suas funções localmente sem que você tenha mais problemas, tá? Então, vamos lá. Forma número 1 é você encerrar aqui seu host. Repara que já apareceu um erro aqui, né, que a conexão foi reiniciada, e levantar o host novamente, só que agora passando a configuração do cores por parâmetro assim, Esse asterisco significa qualquer origem, tá? Você pode definir a permissão para uma origem específica. Então agora que a gente já levantou o host com o cores, vamos dar um F5 aqui e a gente vai ver que funcionou. Beleza? O cores é bem legal porque ele já te oferece um certo nível de segurança. Mas se você quiser, você pode configurar o cores no Local Settings
.json, para não precisar ter que ficar passando isso toda vez que você for levantar seu host, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo de configuração e vamos alterar esse arquivo para que a gente possa levantar o nosso host sem ter que ficar passando esse parâmetro toda hora. Uma questão de conveniência também, como a gente já mencionou antes. Então eu não vou precisar salvar porque o meu Visual Studio Code está configurado com autosave. Então, quando você altera o arquivo de configuração, vocês podem perceber que aqui o host caiu. Nesse ponto, quando você faz isso, você derruba o host, né? Porque o arquivo de configuração é uma coisa mais importante. Então vamos levantar o nosso host novamente, só que agora a gente não vai passar aquele parâmetro que a gente passou antes, esse que está aqui, tá? A gente vai levantar ele sem o host, que é o que não funcionaria, faria com que não funcionaria o nosso JavaScript, faria com que não funcionasse. Então agora eu vou dar um F5, a gente pode ver que continua funcionando, porque agora a gente já está definindo as permissões aqui nesse arquivo. Então beleza, tudo funcionando. E só que outro detalhe que eu não sei se vocês notaram é que aqui no arquivo HTML eu defini um span com o result, e aqui eu fiz o preenchimento com o resultado, e aqui no meu index isso aqui é uma string, então aqui eu estou concatenando, então teoricamente deveria retornar um texto aqui no navegador diretamente. Eu não sei se vocês notaram que esse resultado está vindo com aspas, tá? Porque até o momento ninguém definiu nada disso, né? Como a gente pode ver ali pelos arquivos. Então, antes que alguém faça string in place, como eu já vi o estagiário fazendo, a gente vai entender porque que isso acontece, tá? Para isso a gente vai clicar aqui nessa aba Network novamente, na nossa requisição. A gente vai ver que está tudo ok aqui, status code 200, método post, aqui a nossa permissão, né, que a gente definiu. E logo aqui embaixo a gente tem content type application /json, ou seja, por padrão essa nossa função está retornando um JSON. E esse é o motivo pelo qual essas aspas estão aparecendo aqui. Então como é que a gente faz para resolver isso? Então vamos lá no Visual Studio Code, vamos alterar a nossa função para que ela retorne outro tipo de content type. Que no nosso caso aí vai ser plain text. Tá ok? Já estou com autosave. Vamos ver se aqui com F5 ele já funciona direto. Ali, beleza, funcionou. Então não tem mais aspas, está sendo considerado aqui como texto. Você não precisa mais, você estagiário não precisa mais fazer um replace para remover as aspas. Beleza? Então beleza. Então, voltando aqui no nosso Visual Studio Code, a gente tem aqui também o arquivo fetch.html. Então qual a diferença, né? O que esse arquivo faz, né? Ele faz a mesmíssima coisa que o outro HTML está fazendo, porém só que de uma forma mais moderna, que é usando async await. Então, de novo,
Eu não vou estar entrando em detalhes sobre o JavaScript aqui, tá? Mas basicamente o que eu fiz? Eu fiz um bacalhau aqui, tá? Que eu nem sei se vai funcionar no seu computador, na verdade. O que eu fiz? Eu envelopei o método fetch dentro dessa classe aqui com esses métodos estáticos e assíncronos. Então, por que eu fiz isso? Tá? Porque assim a gente vai estar desacoplando o método fetch e a gente vai estar garantindo também que todas as chamadas a ele serão assíncronas. Como ele está envelopado, né? Então a gente tem essa garantia. Então, bom, isso talvez não atenda a todas as situações, tá? Mas fique à vontade se você quiser estender essa classe aí no seu projeto para os outros métodos assíncronos também, porque como vocês podem reparar, esse getResult aqui, ele só trata o método texto, né? O tipo de response aqui do método texto, mas aí você tem o tipo JSON, você tem blob e etc. Então você pode estender essa classe aí para te atender melhor. Tá? Então, além disso aqui, eu criei esse método write, tá? Que é um método de escrita, outra vez aí pensando no desacoplamento. E aí finalmente aqui embaixo finalmente a gente está fazendo a chamada assíncrona de fato, tá? Da nossa função com uma técnica chamada IIF. Não sei se eu pronunciei direito, então é assim que se escreve, né, em inglês. Eu também não vou estar entrando em detalhe com relação a isso, tá? Mas basicamente isso daí é uma técnica que te permite fazer invocação de expressões de funções imediatamente, tá? Basicamente isso. Mas se você tiver interesse aí, se você tiver curioso com relação a essa técnica, eu recomendo que você dê uma glugada aí e se você quiser saber mais. Então, sobre esse segundo código aqui como um todo, eu recomendo que você use ele com cautela se você for usar na produção, devido à compatibilidade dos navegadores, tá? O async await até que ele está mais compatível um pouquinho, mas esse método aqui, por exemplo, eu deixei até o link aqui para que vocês possam dar uma olhada na questão da compatibilidade, tá, dos navegadores. Então, se você estiver usando isso em produção, talvez não seja a melhor solução, né? A solução mais aconselhável. Então era isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Em seguida eu vou estar disponibilizando os códigos e apresentação lá, tá? O PowerPoint dessa apresentação. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato da forma que melhor te convier, tá? Então, um abraço a todos.